Trouxe hoje um tema, né, para a gente falar, que é o autoconhecimento transformando vida. Eu, há 14 anos atrás, fui professora do ensino médio, lecionava, né, no ensino médio, e logo nesse período eu já trabalhava, né, com os alunos lá do ensino médio, jovens, sobre o autoconhecimento. Em que formato? Eu lecionava filosofia e sociologia, né, e os filósofos, lá nessa época, já no ano 500 antes de Cristo, os filósofos já falavam sobre o autoconhecimento, né? Tanto que temos o Sócrates com a belíssima frase: conheça-te a ti mesmo. E o que ele queria dizer com essa frase, né? Que é uma frase que ela fixou em entrada de algum templo, né? De templos, que a partir do momento que a pessoa se conhece, é possível conhecer o mundo e os deuses, porque naquela época eram vários deuses, né? Até hoje existem, mas então falava-se nisso, que a partir do momento que eu me conheço, eu consigo conhecer a Deus, e é fato, né? Não é à toa que vem aí os mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, e aí? Eu me amo para conseguir amar o próximo, né? Então, e eu trouxe esse tema como um aulão, para mostrar mesmo a importância, a gente parar de simplificar esse tema autoconhecimento, né? A gente tem que parar de simplificar que autoconhecimento é balela, é coisa que fica falando aí nas redes sociais, né? Desenvolvimento pessoal, os coachings, né? A gente tem que parar com isso e entender que o autoconhecimento ele é de extrema importância para a nossa vida. A gente se conhecer é um fator primordial para quê? Para eu conseguir sobreviver, né? Para eu conseguir lidar com tudo que me acontece no mundo, né? Tanto família, quanto trabalho, quanto meio social. Então eu preciso me conhecer, eu preciso me entender para eu conseguir para eu conseguir me relacionar, né? No meio em que eu vivo. Então é por isso que eu trouxe em formato de aulão para ser tratado como um tema sério, né? Para ser algo sério, o autoconhecimento é algo sério que a gente precisa entender isso. E no decorrer eu vou explicando o grau dessa seriedade, né? Que eu vejo o autoconhecimento como algo muito sério para ser trabalhado, né? E aí eu falando do meu período, né? Que eu lecionava filosofia, para quem entrou aí agora. Viu, gente? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, o meu período que eu lecionava filosofia, tinha também uma história, tem, né? Que isso aí também surgiu, foi assunto para a sala de aula toda interagir. Que é logo após Sócrates, né? Que vem com aquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? Vem Platão logo após, né? Seguidor de Sócrates. E ele cria a parábola, né, a alegoria da caverna. Não sei se já ouviram falar, né? Se conhecer, gente, pode falar, eu conheço, eu já ouvi falar, tá? Pra eu ir sabendo aí. Então, vem Platão com essa parábola, né? E os filósofos usavam muito parábolas, assim como Jesus nos ensina com muitas parábolas, né? Parábola do filho pródigo, do joio e do trigo e assim vai. Então, as parábolas servem para a gente compreender melhor, fica de uma forma, vamos dizer, até mais lúdica, né, para entender. Então, essa parábola de Platão é o mito da caverna. O que eram? Homens, né, de geração, vou contar um pouquinho para vocês como é que era isso aí, para vocês entenderem o que isso tem a ver com o autoconhecimento. Entrava geração em geração, homens eram acorrentados em uma caverna desde criança, né? E essas correntes eram todos acorrentados dentro de uma caverna. E essa caverna tinha para eles uma fogueira atrás, que era o que aquecia, e eles viviam dentro dessa caverna. E a única coisa que eles conseguiam apreciar eram algumas sombras que passavam na parede da caverna, que era a sombra de quem estava lá fora. E eles, ali no auge do comodismo, né? Se sentindo cômodos ali,
em não buscar, né, em não ir em busca de respostas daquilo ali, viviam aquilo ali, achavam que aquilo ali era o mundo deles, que eles teriam que contemplar aquelas sombras passando ali, né? E, na verdade, essa sombra era de pessoas que passavam do lado de fora da caverna, né? E aí, um dia, né, um deles desperta e não aceita aquilo ali, né? E arranca as suas correntes, arranca aquilo ali e vai em busca de uma saída, né? Buscar para entender o que tinha ali naquelas, do outro lado daquelas paredes ali da caverna. E ele consegue achar uma saída, acha uma saída e quando ele sai, ele fica deslumbrado, né? Com a maravilha, com o mundo, com a luz, com o sol. E a partir do momento que ele se deslumbra, ele se encheu de compaixão e disse: eu preciso ir lá, avisar que existe um mundo aqui fora. Porém, nesse momento, Platão questiona. Essa pessoa vai lá, pode acontecer em situações, né? Ele pode chegar lá, os que estão lá dentro da caverna vão achar que ele enlouqueceu, que ele está delirando e chegar até a matá-lo com medo dele agredir pessoas lá dentro. Então, ou seja, Platão queria dizer que a função de levar a descoberta, né, de tirar a venda dos olhos de outras pessoas, é um trabalho árduo. E até mesmo de tirar as próprias vendas, é um trabalho árduo, né, gente? É um trabalho dolorido, né? É dolorido, é cheio de pedras, e assim é se conhecer. Porque para eu me conhecer, eu tenho que encarar tudo que eu já passei. Para eu entender quais são os meus limites, né? Então eu tenho que encarar, eu tenho que ir de frente com tudo que eu já passei, de bom e de ruim. Para eu entender até que ponto eu dou conta, entender os meus limites, né? Então, a partir do momento que eu me disponho a conhecer mais de mim, que eu me disponho a tirar as vendas dos meus olhos, eu tenho que entender que vai ser uma caminhada um pouquinho complicada. Porque muitas vezes, qual que é a solução que a maioria das pessoas encontra? Olha, eu sofri com isso e eu não quero falar sobre isso, né? Não quero lembrar. Então vem alguém, às vezes até um amigo, e pergunta: e aí, com relação àquela situação, você está bem? Não quero falar sobre isso. Não é isso? Essa aí é a fuga. É a saída que muitos encontram para conseguir lidar com aquilo ali, né? Para conseguir lidar, eu não quero ver. Então me deixa quietinho, eu prefiro não olhar para aquilo. E o autoconhecimento nos chama para ir de frente com tudo isso, né? Para ir de frente. Ô, gente, tá ok? Manda um joinha para mim se tá dando tudo certo. Manda um joinha para mim, por favor, que eu tô aqui falando e quero saber se vocês estão me entendendo, tá dando tudo certo, tá? Manda um joinha aí para mim, tá bom? Então, gente, falando, né, dessas histórias da filosofia, e eu trouxe para isso, para entender que desde os primórdios se fala sobre o autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu vou em busca de entender tudo ótimo, obrigada, Cíntia, certinho. E eu vou em busca de entender tudo que me acontece e questionar o outro, por que aquilo está acontecendo, né? Eu entro com os questionamentos, tanto no meio pessoal, quanto no meio político, quanto tudo que está voltado para o meu bem-estar, eu vou querer entender. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei, que eu entendo o que me deixa chateado, o que me preocupa, eu vou buscar entender aquilo ali para amenizar, né? Então é por isso que eu trouxe essas duas histórias, né, desses dois filósofos muito conhecidos, para colocar para vocês que o autoconhecimento ele vem de muito tempo, né? Então nós estamos vivendo uma era em que eu percebo que muitas pessoas estão em busca, sabe? Estão em busca mesmo, por isso que a gente está vendo muito aí, depois desse boom aí da rede social, né? Tem muitas coisas descartáveis, mas tem muitas coisas boas que a gente também está podendo observar com relação a isso, né? A busca incessante das pessoas com relação a esse tema, né? A se conhecer. Então, deixa eu só passar aqui que eu fiz um cronograminha aqui, né, gente? Então,
O autoconhecimento, ele vem da crescente necessidade, né, gente, de buscar caminhos, de superar obstáculos, de superar crenças que nos limitam, né, padrões negativos que impedem a gente de caminhar, de prosperar, de que tudo dê certo, né? Então, o autoconhecimento é isso. Vocês vão me ouvir falar algumas vezes, eu uso muito o termo assim, a prosperidade em todas as esferas da vida, que eu vejo que o autoconhecimento nos proporciona. Mas como assim, Luciana? Todas as esferas, né? A nossa vida, ela é feita a gente participa do meio pessoal, do meio familiar, do meio profissional. Então, e todos estão interligados, porque eu tenho que estar bem para que tudo caminhe bem, né? Então, quando eu falo se sentir bem em todas as esferas da vida, né? É se sentir bem pessoalmente, é se sentir bem profissionalmente, é se sentir bem socialmente, né? Então, e a prosperidade quer dizer isso, né? Não é só voltado para o dinheiro. A prosperidade, ela é voltada para que a gente se sinta próspero, para que a gente se sinta realizado em todas as esferas da vida, que é pessoal, né, no meu casamento, no meu trabalho, né, em todas as minhas relações. Então, isso significa que o autoconhecimento, ele faz parte aí, ele nos proporciona prosperidade, porque eu me conheço, né. E agora eu vou falar aqui um pouquinho dos pilares do autoconhecimento, né. O autoconhecimento, inicialmente, nós temos 3 pilares para trabalhar, né, que a gente trabalha o autoconhecimento. É o autoconhecimento cognitivo, o autoconhecimento emocional e o autoconhecimento comportamental. O autoconhecimento cognitivo, ele é aquele que é a nossa base, né? Nós temos a base ali, que são os valores, as crenças, os objetivos, os sonhos, praticamente lá da nossa infância, que a gente cresceu com isso, né? Muitas vezes vem da percepção do outro, muitas vezes não, sempre vem da percepção do outro, né? O que é vida, percepção do outro? Especificamente o meu núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, que quando a gente, na nossa infância, a gente acredita ser aquilo que o outro diz que somos. Vocês entendem? A gente acredita ser aquilo que o outro diz que somos, tá? Então, por isso que eu disse que muitas vezes sempre é do meio familiar, né? É aquilo que nos colocam, né? O pai, a mãe, o irmão, né? Os pais vão falar... Você é muito inteligente, você é esperto, você é bom nisso, entende? Você é lindo do jeito que você é. Ou então, o que podem dizer? Que a gente sabe que isso acontece, né, gente? Os pais, né, especificamente vindo aí do responsável, né, por criar a criança, né? Você é um burro, você é incompetente, você não faz nada certo, você só tira 0 nas matérias, você faz tudo errado, entende? E aí, o autoconhecimento cognitivo, que é a base, o que eu vou entender? Eu lá na minha infância, que eu sou aquilo ali que eles estão falando, né? Muitas vezes até do irmãozinho, né? Às vezes o irmãozinho que seja mais velho, que seja mais novo, mas que seja mais, como que eu posso dizer? Que seja mais para frente, né? Aquele irmão que fala mais, às vezes ele vai taxar, né? Até nos momentos de briguinhas entre os irmãos, eu já atendi, gente, pessoas que guardaram isso desde a infância, o que o irmão falou, né? O irmão falou palavras negativas e aquilo ali ficou guardado, uma briga de irmãos, né? Que é tão comum, né? O irmão brigando com o outro e falar palavras depreciativas, né? Mas é sério, né? Então, porém, né, eu quero frisar aqui, eu quero deixar claro, né, gente? O que acontece? Quando isso acontece na infância, do lado negativo, tá? Quando isso acontece na infância, muitas vezes a pessoa ela vai carregar isso para a sua vida adulta. E isso vai trazer consequências, tá? E, porém,
Eu, como consteladora familiar, eu preciso frisar isso, né? Que se o pai e a mãe, né, houve esse tipo de comportamento com relação ao filho, é porque era o que eles davam conta de fazer, né? Não cabe a nós adultos julgarmos o que os pais falaram com a gente na infância. Você pode sofrer? Pode, mas você vai tratar daquilo ali a partir do momento que você entende que aquilo ali não fez bem para você, né? Então, o que acontece? Quando a gente está nesse período, né, dessa construção do autoconhecimento cognitivo, que vem da percepção do outro, né, com relação a gente, nós vamos carregando isso aí para o nosso desenvolvimento, tá? Então, eu vou crescer carregando que eu sou aquilo que os outros estão falando que eu seja, tá? Então, temos o autoconhecimento emocional, que aí a gente já começa a desenvolvê-lo em um certo período da nossa vida. Quando eu falo desenvolvê-lo, é que eu começo a ter compreensão disso, tá, gente? Então, o autoconhecimento emocional, ele está ligado às emoções, aquelas que despertam sentimento de tristeza, de alegria, de angústia, e assim vai. É eu compreender as minhas emoções, tá? E eu vejo esse autoconhecimento emocional como o ponto mais importante do processo. Porque é o ponto para a nossa sobrevivência, né, gente? Tanto está se falando em inteligência emocional, né? É um ponto importante para a nossa sobrevivência na sociedade. Eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com as questões do trabalho que me incomodam, para as questões do meu meio social que me incomodam, para as questões do meu meio pessoal, né? Muitas vezes de casal, de mãe, de pai, de filho. Eu tenho que ter uma inteligência emocional para conseguir lidar com isso. Muitas escolas já colocaram no quadro, né, de aulas a matéria de inteligência emocional, né? Porque realmente vendo a necessidade de já começar a mostrar. É bem, vamos dizer assim, que é bem superficial, tá, gente? Mas a criança já cresce entendendo assim, opa, eu já vi isso aí, eu vi aquilo ali, falando sobre isso, ela já começa a ter essa compreensão, né? De que ela pode fazer diferente, ela pode ser diferente, pode fazer diferente, né? E temos o autoconhecimento comportamental, que é o nosso padrão de comportamento, de hábito, de ações, né? De reações automáticas, do comportamento impulsivo, né? O comportamento impulsivo está ligado ao autoconhecimento comportamental, né? Que eu vou compreender como que eu me comporto em determinadas situações, né? Vocês conhecem aquela frase, né? O corpo fala? Então, é através do meu comportamento eu vou conseguir demonstrar o que eu estou sentindo, né? Hoje a gente usa muito essa avaliação comportamental em muitos sentidos, né? Em muitas áreas, porque não tem como, né? Em determinados momentos, o comportamento de uma pessoa, ela vai dizer o que ela está sentindo ali, né? Então, em determinado momento, aquela pessoa, ela vai, através do seu meio corporal, ela vai saber ali o que ela está, ela vai demonstrar o que ela está sentindo, né? Então, essa frase, o corpo fala, é uma frase, sim, que diz muito de como que eu estou me sentindo, né? É impressionante, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter um amigo que às vezes, com certeza, alguém aqui já teve um amigo que às vezes está ansioso com a situação, começa a estralar dedo, ou começa a suar muito. É o corpo falando, né? É o corpo falando que está apreensivo, né? O corpo fala com as minhas dores, né, gente? Dores musculares, principalmente aqui, ó, nessa região do ombro. O meu corpo está falando, né? Que tem um sentimento ali, que tem uma emoção ali que não está legal, né? Então, o nosso corpo fala a todo momento o que eu estou sentindo, né? Se eu estou muito cansado, eu vou começar a sentir, mesmo que sejam umas vertigens, e aí vai, né? São inúmeros comportamentos, inúmeras reações que o nosso corpo demonstra, né? O que a gente está sentindo. E então, são inúmeras reações aí que a gente tem, né? Então, gente,
O autoconhecimento emocional e comportamental, a partir do momento que eu tenho ciência que aquilo que me aconteceu lá na minha infância, aquelas falas, ela me prejudicou, ela me chateou, quando eu tenho ciência disso, que eu posso tratar isso, é aonde ali na fase da adolescência, né, o início da adolescência, eu já começo a ter compreensão das minhas emoções, tá? Eu já começo a ter compreensão do meu comportamento. Então, a adolescência é o melhor momento para se iniciar isso. Quanto mais cedo, melhor, né, gente? Quanto mais cedo, melhor o jovem saber que aquilo que ele sente, aquilo que incomoda, tem um lugar para ele, para ajudá-lo a lidar com aquilo, né? E tem, né, gente? Hoje temos muitos profissionais, hoje temos terapias, não temos só a psicoterapia, né? E eu sou muito a favor de todas as terapias integrativas aí, que nos ajudam a ir em busca de suporte, de compreensão dos problemas, né, que está se passando, que acontece. Então, quanto mais cedo o jovem saber que ele tem essa oportunidade de tratar isso, de trabalhar isso, melhor, né? Agora também nós estamos iniciando aí, né, com uma fase de psicólogos nas escolas, né? A gente sabe que esse profissional, ele vai dar um suporte ali, é claro que um acompanhamento na escola, a gente sabe que é mais complicado, mas só do adolescente, da criança, saber, opa, um psicólogo, né? Entende, o psicólogo cuida do quê? Cuida das emoções, cuida de comportamento. Então se eu estou chateado, se eu estou triste, eu posso procurar um psicólogo? Isso é bom, né? Ele entender isso, que ele tem aonde recorrer para ajudá-lo nisso. Isso aí se chama processo de autoconhecimento, né, gente? O tempo todo que eu estou buscando entender o que eu estou sentindo, o tempo todo que eu quero compreender o que está acontecendo comigo, eu estou em processo terapêutico, né? Então, um processo de se conhecer. E eu falo que a psicoterapia, tanto a psicoterapia quanto a terapia, porque a psicoterapia, né, só para abrir um parêntese aqui, é realizada por um psicólogo, e a terapia é por um profissional que se especializou em alguma técnica terapêutica, tá? Então, eu sou psicóloga, tá? E sou consteladora familiar, que faz parte das terapias, tá bom? Não é que a constelação familiar completa a psicologia, não, de forma alguma, tá? Mas, a partir do momento que eu entendi, né, das constelações familiares, a minha vida foi um divisor de águas. Só que isso é assunto para uma outra live. Depois eu conto também, em um outro momento, tá? O tema hoje aqui é o autoconhecimento. Então, sabemos que da importância de buscar se conhecer, tá? Então, eu trouxe aqui os 3 pilares que eu vejo como que se inicia esse processo, tá? Então, eu vejo aqui que é só o inicinho, só para você ter uma compreensão de como que inicia esse processo, tá? De autoconhecimento. Então, gente, o que acontece? Eu depois vou fazer uma outra live para trazer para vocês o porquê que eu implico nisso e bato muito nessa tecla. Porque eu fui transformada a partir do momento que eu comecei a me conhecer, tá? Que eu me aprofundei, que eu falei, peraí, eu tenho que entender tudo isso que eu estou sentindo, né? Então, eu senti a transformação, eu percebi mudança na minha vida e eu sei, eu falo com propriedade de como que, sim, a vida ela pode ser mais leve quando eu me conheço, quando eu entendo os meus sentimentos, quando eu entendo o que me incomoda, o que me adoece, tá? O que me dá uma crise alérgica, o que faz minha garganta doer, o que faz os meus... Entende? Então, hoje, a maioria das doenças, ela tem um fundo emocional. Então, gente, a gente precisa caminhar mais profundo, porque a gente está caminhando aí para muitos adoecimentos, né? Muitos adoecimentos que são fundo emocional. Então, eu preciso ir em busca disso para que eu possa passar para mais pessoas e você, né, que está aqui assistindo essa aula, você também, a partir do momento que você começa a ter essa percepção,
você vai começar a chamar outras pessoas para participar disso, e é isso que a gente precisa fazer, porque algo quando é bom para a gente precisa replicar, a gente precisa passar para frente, né? Então, eu trouxe mesmo mais, para falar mesmo, aprofundar nos pilares mesmo do autoconhecimento, tá? E agora, vou preparar novamente uma outra aula para a gente usar exercícios, tá? Que eu vou trazer exercícios para que vocês tenham uma compreensão de como que é o início desse processo, tá? De autoconhecimento. Porém, né, eu disse que eu ia liberar um presente para as pessoas que assistissem essa aula, né? Mas o que eu vou fazer? Vou deixar essa aula liberada também lá no meu feed, porque às vezes pelo horário pessoas não têm como assistir, mas eu vou deixar liberado lá. Mas para você que assistiu, né, que está assistindo, você vai fazer o seguinte: eu vou liberar um presente para você e eu vou falar o que é esse presente. Gente, eu venho montando alguns e-books, construindo e-books, né? Inclusive, esse que eu vou liberar de presente, ele é até um e-book que ele está na plataforma online, ele é vendido lá na plataforma online, tá? É um e-book e o nome desse e-book é Vencendo a Procrastinação. Aí, você pode até falar assim: Luciana, mas eu não procrastino não, eu não tenho esse problema não de procrastinar não, né? E quando a gente fala o procrastinar, todos nós temos fases da vida em que a gente posterga algo, né, gente? Deixa para depois, né? E até um processo de terapia que você fala assim: não, eu faço depois. Eu estou passando por uns perrengues, tal, eu precisava ser acompanhada, mas eu vou deixar isso para depois. Até isso é procrastinar, né? É um procrastinar o seu bem-estar, a sua saúde mental, né? Então, e nesse e-book, ele é um material muito lindo, né? Eu tenho paixão por aquilo que eu crio, né? Que são alguns e-books, esse Vencendo a Procrastinação, tem o e-book Exercícios para Ansiedade, tem o e-book Lidando com o TDAH na Fase Adulta, tá? Então, e esse Vencendo a Procrastinação, ele é um material maravilhoso e nele tem exercícios da constelação familiar, tá? Então, esse e-book, quando eu criei ele, o foco dele era na visão da constelação familiar sistêmica, tá? Então, ele é riquíssimo, ele tem exercícios sistêmicos que você vai fazer, tá? Então, eu vou dar de presente. Só que para você adquirir ele, eu vou precisar que você faça uma coisa para mim. É o seguinte, eu tenho um formulário que eu gostaria muito da ajuda de vocês para preencher esse formulário para mim, tá? Esse formulário vai conter algumas informações que é para eu melhorar o conteúdo que eu vou trazer, porque vou estar trazendo agora diariamente conteúdos e é com base nas informações que você me passar por este formulário que eu vou criar os conteúdos que eu vou trazer aqui, tá certo? Então, gostaria muito da sua contribuição para receber este presente, tá bom? Então, é o seguinte, tem um post lá no meu feed que é o anúncio dessa aula de hoje, do aulão. E aí você vai entrar neste post e vai clicar lá, você vai comentar lá, tá? Eu participei. Você escreve lá assim: eu participei, tá bom? E a partir do momento que você escrever, eu já mando para você no direct o formulário, e assim que você me enviar o formulário, eu libero o presente para você. Combinado? Vou contar com a ajuda de vocês, tá bom? Então, e depois me dão até, né, você pode mandar ali no direct o seu feedback ali, do que você achou do material, do e-book, que eu particularmente sou apaixonada com ele, é o que eu mais gosto, que eu acho mais bonito. Eu acho que foi o momento que eu escrevi ele, foi quando eu estava iniciando na constelação familiar, então eu estava descobrindo o quão maravilhoso é essa terapia integrativa da constelação, esse caminho da constelação que eu sigo hoje, né? Uma filosofia de vida, a minha visão hoje é com base na constelação familiar. Então, é um e-book que ele é muito importante para mim, quando eu criei, tá? Então, eu quero dividir isso com você, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar aqui. Quero agradecer a vocês,
A Eliamara ali, olha, obrigado, Cíntia, Antônia, todo mundo que ficou comigo aqui, ó, tá? Marcelo, e eu quero agradecer a vocês, e eu espero ter levado um pouquinho de compreensão, né? E quem sabe esse aí é o seu inicinho para você aprofundar aí nas águas do autoconhecimento, mergulhar aí nesse mar do autoconhecimento. Eu costumo usar esse termo, porque quando a gente mergulha, eu vou me deparar muitas vezes com águas escuras, mas eu tenho que ir lá e eu tenho que vencer meu medo e para eu poder emergir em águas limpas, né? Tá bom? Então, muito obrigada e não esquece de comentar lá no post para você para você receber o formulário para ganhar um presente, tá bom? Então tá, um beijo, fica com Deus e a gente se vê breve, tá bom?